anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, Espírito Santo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Tu és o pão da vida. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã. Pedimos a condução e a orientação do Santo Espírito de Deus para que nos conduza a uma verdadeira adoração ao nosso Deus nesta manhã. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por esse sol que brilha, pela chuva que já caiu, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que esteja conosco, ó Pai, que fique conosco nesta manhã, Pai, que ouça, ó Deus, os nossos louvores, as nossas orações, ó Pai, e que tudo, ó Deus, possa chegar ao teu trono de graça, ó Pai, com cheiro suave, ó Deus, porque o que nós fazemos aqui, ó Deus, é para o Senhor, porque só o Senhor, ó Deus, é digno de ser adorado e de ser exaltado. Por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a leitura bíblica, que se encontra em Salmo 56, de 9 a 13. Amém, irmãos? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e dos meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém? Louvor. Nos Salmos, tem uma passagem que diz: o que darei ao Senhor por tudo que me tens feito? Né? Mas o que nós daremos ao Senhor, a não ser consagrarmos a nossa vida a Ele? Né? Nada que nós possamos fazer pode ser tão grande como o sacrifício que Deus fez por nós na cruz. Então, Deus, Ele não quer sacrifício de nós. Ele quer o nosso coração consagrado a Ele. E nesta manhã nós vamos louvar esse Deus que é infinito em misericórdia, que tem nos abençoado, tem nos poupado, tem nos livrado e tem nos levado a adorá-lo. Por isso estamos aqui nesta manhã, simplesmente para adorar a este Deus que é grande e rico em misericórdia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém. Nosso prazer está na presença do nosso Deus e não há lugar melhor para estar, senão na presença dEle, senão adorando a Ele, né? O que deveríamos fazer todo o tempo, né? Mas Ele também nos dá tempo para nós vivermos o nosso dia a dia. Mas a nossa adoração a Deus, ela não se limita somente aqui no templo, mas a nossa adoração ao Senhor, ela começa desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós nos colocamos, né, em repouso. Porque Deus, Ele está presente todo o tempo em nossa vida. Ele não nos abandona em momento algum. Portanto, a nossa adoração a Ele também deve ser assim. Amém, igreja? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Nós te louvamos, Senhor. Independente, ó Deus, da situação em que estivermos vivendo, nós devemos sempre te adorar, Pai, porque o Senhor é sempre rico em misericórdia para conosco, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus e através deste louvor os irmãos poderão estar devolvendo os seus dízimos e ofertas. Se da vida vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires ouros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos concede estarmos aqui na tua casa, reunidos como famílias do Senhor, para te louvar, para te bendizer e te prestar um culto, ó Pai, da nossa vontade de estar na tua presença. Peçamos ao Senhor, ó Pai, pelas vidas que depositaram no teu altar, seus dízimos, suas ofertas, que são para o sustento da tua obra. O Senhor continue, Pai, a derramar bênçãos sem fim sobre todas as vidas, ó Pai, aqui presentes nesta manhã, especialmente aqueles que, ó Pai, que
colocar no teu altar aquilo que te pertence. Pai querido, nós te louvamos porque tu és um Deus digno, ó Pai, de toda honra e toda glória. Porque todo o poder vem do Senhor. Toda a glória e toda a majestade te pertence. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer essa autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e que nós possamos sempre, ó Pai, estarmos de coração aberto para te louvar e para te agradecer e, acima de tudo, ó Pai, pregar teu evangelho. Muito obrigado por tudo, continue conosco. Abençoe, ó Pai, a vida do pastor Joel, que terá agora um alimento espiritual para nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando para que ele seja o canal de comunicação entre o Senhor e a tua igreja, para que nós possamos ser alimentados de forma espetacular pela tua palavra. Eu te louvo e eu te agradeço, ó Senhor, em nome e no amor de Jesus. Amém. Pastor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, que o Senhor possa falar com você nessa manhã. Você está sintonizado, você está acompanhando o culto da Igreja Batista Memorial de Viana, aqui em Marcílio. Eu sou o pastor Joel, pastor responsável por essa igreja, e que o Espírito Santo nessa manhã possa falar ao seu coração, como já tem falado aos nossos corações através dos louvores, através da leitura que foi feita, através da nossa EBD, que nós começamos hoje, retomamos a nossa EBD presencial aqui na igreja. Tem sido uma bênção, como tem, né? Será, com certeza, vai continuar sendo uma bênção, como tem sido até agora. Essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que a gente não tem costume de pregar muito sobre esse texto, sobre esse livro, né? Eu creio que também eu tenho ouvido no longo da minha vida muito pouca mensagem a respeito de, assim, tirada de Lamentações, né? É um livro que a gente ouve pouco, né? É porque esse negócio de lamentar, ficar chorando pelos cantos, não é muito do cristão, não, né? Mas tem uma mensagem interessante aqui em Lamentações. Lamentações, os irmãos sabem que Jeremias é a continuação do profeta Jeremias, dos textos do profeta Jeremias, e em momento que Jeremias lamenta ali pelo povo de Judá, por tudo aquilo que o povo de Judá, a nação de Judá, fez que desagradou a Deus. Então nós vamos estar fazendo a reflexão sobre Lamentações capítulo 3. Você que está na sua casa, com certeza já está com a sua Bíblia na mão. Você que está aqui no templo, abra sua Bíblia. Texto de Lamentações capítulo 3, a partir do verso 22. Nós vamos estar retirando algumas reflexões aqui, somente 3 pontos aqui para refletirmos nessa manhã. Amém, queridos? Diz assim a minha tradução: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso
não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações. Podemos assentar, meus queridos. Lamentações, como o texto de Jeremias, eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas o profeta Jeremias, ele foi escolhido para receber do Senhor as revelações direcionadas ao povo de Judá sobre o que eles passariam e como que a ira do Senhor iria se aplacar sobre eles, devido à maneira como eles estavam se pervertendo ao longo do caminho. E eu queria voltar lá no início, lá, quando Jeremias recebeu essa incumbência do Senhor. O primeiro capítulo do livro de Jeremias, profeta Jeremias, vai falar sobre a vocação dele e vai dizer o seguinte. Aí começa o primeiro capítulo relatando sobre a origem, filho de quem, né? Qual a tribo que ele pertencia, quem era o rei na época, coisa e tal. Mas no versículo 4 e diante vai dizer assim, Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Isso é Deus falando para ele. Então Jeremias disse, versículo 6, então lhe disse eu, quer dizer, Jeremias falou, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança em estatura de conhecimento, estatura espiritual. Mas o Senhor disse a Jeremias, e olha o que o Senhor disse para ele, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me, olha o que Jeremias fala, o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Aí que vem o mais doloroso, o profeta ouvir isso de Deus. Olha o que o Senhor falou para ele. Constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificar e para plantar. Por que eu quis dar essa introdução? É porque é comum, nos dias de hoje, a grande maioria das mensagens serem mensagens de exaltação à benignidade, a coisas boas, a só coisas maravilhosas, só acontecimentos esplendorosos, aquilo que deixa o homem cheio de si mesmo. Mas o verdadeiro profeta, aquele que é escolhido no ventre da sua mãe, aquele que o Senhor põe a mão, aquele o qual a boca o Senhor abençoa e toca com a mão dele, ele traz aquilo que o Senhor coloca no coração e na alma, no entendimento dele, para que ele possa trazer às nações e aos reinos. Ele não escolhe o que vai falar, é Deus que fala através dele. Esse é o verdadeiro profeta dos dias de hoje. Mas não é o que a gente vê. Não é o comum nos acontecimentos dos atuais dias que nós estamos vivendo. Eu queria fazer essa introdução, eu quis fazer essa introdução, para a gente entender por que Jeremias
lamentou tanto e chorou tanto, porque ele precisava de molestar aquele povo, levar aquele povo a entender de que o que eles estavam passando também era vontade de Deus, também é porque era necessário para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem realmente voltar para o Senhor de uma maneira mais altruísta, uma maneira assim de que realmente com entendimento farto de Deus. E no capítulo 3 de Lamentações, Jeremias convoca aquele povo a reconhecer o pecado deles, como que eles estavam vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, e de que eles estavam vivendo as consequências das atitudes que eles haviam tomado. Jeremias começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ou seja, Deus também se ira contra o seu povo. Deus é bondoso, é misericordioso, sim, e nós vamos ver isso no texto. Mas Deus também é justo. É em vão pensarmos de que nós enganamos a Deus, de que nós podemos fazer algo que desagrada a Deus e achar que aquilo não vai ter consequência. Porque Deus é bondoso, é misericordioso, é. Mas ao lermos Jeremias, ao lermos Lamentações, nós entendemos de que Deus é bom, é misericordioso, sim, mas Deus também é justo. E Deus não passa a mão em cima da cabeça daqueles que erram sem que Ele pague pela consequência do erro dele. E é o que Jeremias está trazendo aqui nesse capítulo 3 para aquele povo de Judá. E ele relata tudo o que eles passaram. Ele vai falar, andou por trevas, não na luz. Tudo que ele está dizendo como ele está se colocando como povo de Judá. Entendam isso ao fazer a leitura de Jeremias, tá? Eu falo assim, mas como que um profeta... Porque ele não sai do contexto. Que muitas vezes nós estamos no meio da comunidade, estamos nesse mundo, estamos passando por essas aflições, por essas coisas, maldades todas que o mundo vive, e a gente quer se isolar dela. Irmãos, nós temos que entender de que quando Jesus volta para o Pai, que ele deixa ali os seus 12, que vão se multiplicando, e que nós também fazemos parte dessa multiplicação de discípulos de Jesus, ele fala que ele não pede que tire do mundo, mas que os deixe ali livre do mal. Que não nos deixemos envolver pelo mal. Mas não nos livra das consequências que vêm sobre a humanidade ímpia. Isso é o que nós estamos passando e estamos vivendo. Por quê que tantos cristãos, tantos homens de Deus, pessoas que servem ao Senhor, que dão o seu testemunho, foram também tomados por esse Covid-19? E muitas vezes a gente fica perguntando por quê? Como assim? Como entender esse Deus? É porque Ele é poderoso e o poder emana dEle, e Ele está sob a mão dEle está todas as coisas. E Ele é justo. Porque aos seus está reservado o quê? A coroa da vida eterna. Então o que nós passamos aqui, o que nós vivemos, estamos vivendo, devemos lamentar sim, mas devemos entender de que é porque nós estamos num contexto do mundo que jaz no maligno, e que Deus, Ele é justo, e que Ele faz abater sobre a humanidade a ira dele, a maneira dele. É esse entendimento que nós temos que ter.
mas o nosso consolo vem do Senhor. E o profeta Jeremias, ele vai nos dar justamente isso aí. Ele fala dessas amarguras, ele fala de tudo que eles passaram. No versículo 6 do capítulo 3, ele vai falar: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ou seja, nós passamos por dificuldades, irmãos. Essa semana mesmo, eu me recolhi no meu íntimo e comecei a conversar com Deus a respeito disso. Senhor, por que o irmão X foi também acometido? Ele não... É porque Deus tem um propósito naquilo ali. Deus quer me revelar de que Ele está no comando das coisas. De que a vontade dEle é que tem que prevalecer. Aí eu me volto mais para Ele. E o meu temor a Ele aumenta. A minha reverência a Deus aumenta. E o meu amor a Deus aumenta. Porque eu entendo a minha insignificância. Porque a vontade dele é que vai prevalecer. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas, desviou os meus caminhos, me fez em pedaços, deixou-me assolado, deixou-me triste, deixou-me assolado, deixou lá no chão, deixou assim. Passamos por isso, sim. Eu passo, você passa. Todos nós passamos por esses momentos. Mas o profeta, no capítulo 3, do versículo 20, aliás, no 19, desse capítulo que nós estamos refletindo, ele vai dizer assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E ao fazer isso, o que o profeta fala? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? Os atributos de Deus, as características de Deus. Aí me traz a lembrança que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus me tem como filho, que Deus me ama desde o ventre da minha mãe, que Deus me tem separado para o galardão eterno. Essa é a esperança que o profeta começa a trabalhar aquele povo aqui agora. Primeiro, aquele sentimento todo de que a ira de Deus aplacando sobre aquele povo também o pegou, também chegou até ele. Mas ao mesmo tempo, ele lembra quem é Deus. E ele começa a relatar essa esperança de auxílio que vem pela misericórdia de Deus. E o versículo 22, ele dá um pouco desse caráter de Deus. A misericórdia como um do caráter de Deus. E são por essas misericórdias que nós não somos consumidos. Mas entenda uma coisa, meu querido. No ser consumido não quer dizer que nós não passaremos pela primeira morte, que é a morte física. No ser consumido quer dizer que nós não passaremos pela segunda morte, a morte espiritual. Porque o Senhor já nos libertou do pecado. Porque nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque o nosso entendimento e que nos move, que nos mantém a nossa esperança viva é a nossa fé numa vitória de Jesus. Aí ele começa a relatar, né? Removam-se, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A ira do Senhor tem fim. Ela se abate sobre o povo por uma forma de julgamento, para mostrar que vocês estão errados. Saiam dessa vida, muda. Voltem ao primeiro amor.
E ao sofrermos as consequências do pecado, ao sermos redimidos, a misericórdia do Senhor recai sobre cada um de nós. E a sua bondade volta a nós novamente. É isso que o profeta está trazendo. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O meu espírito, portanto esperarei nele. Versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aí o profeta adverte o povo de Judá que serve para nós nos dias de hoje. Por que você está assim triste, Joel? Por que você está me perguntando por que fulano, que eu recolhi fulano? Você queria que ele ficasse aí? O propósito é meu. A minha misericórdia te basta. A minha bondade te basta. Eu quero a tua alma, quero o teu espírito. E ele estava preparado para vir ocupar a sua morada nos céus. E quantas vezes a gente, no egoísmo nosso, a gente não consegue entender isso? A nossa vontade humana se prende às questões emocionais, questões afetivas, muitas vezes movida pela carne. Esquecemos de que a bondade e a misericórdia de Deus deve prevalecer sobre todas as coisas. E o profeta vai justamente nos alertar a respeito disso. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio, sem arrogância, sem bravata, sem questionamento, sendo submisso à vontade de Deus. No versículo 27, o profeta vai trazer à memória o chamado dele, que eu acabei de ler, no capítulo 1 de Jeremias. Vai dizer assim o verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Versículo 31, olha que coisa interessante. Olha o que o profeta vai dizer. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. A gente sempre canta, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é a noite de dormir e acordar, não, tá, irmãos? Vamos sair um pouquinho dessa mesmice, assim, vamos transcender um pouco mais. Isso é uma questão de tempo. O choro pode durar o quê? Esse povo de Deus aqui, teve choro deles que duraram 40 anos, 300 anos, vivendo de escravidão. Mas eles viviam pela fé e tinham a certeza de que a alegria seria permanente, como foi no Senhor. Porque a misericórdia do Senhor... Vocês sabem quantas vezes aparece no Antigo Testamento a palavra misericórdia, conforme ela é escrita, na língua tradicional dela? Mais de 250 vezes, com o mesmo sentido, dizendo a mesma coisa, revelando esse caráter de Deus. 250 vezes no Antigo Testamento ela aparece, referindo-se ao amor gracioso de Deus. Ele abrange amor, graça, misericórdia, bondade, perdão, verdade, compaixão e fidelidade. O sentido original da palavra misericórdia, em hebraico, no Antigo Testamento, que aparece 250 vezes, sintetiza todo esse caráter de Deus, toda essa característica do caráter de Deus: amor, graça, misericórdia, bondade, perdão, verdade, compaixão e fidelidade. É isso que Jeremias está falando para aquele povo. O
O que permanece para sempre é a bondade e misericórdia do Senhor. E ele vai continuar. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés de todos os presos da terra, perverter o direito dos homens perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não o veria o Senhor? Ou seja, não é vontade de Deus? Não é permissão dele? E no versículo 37 ele vai fazer essa interrogação. Olha bem, quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor não o manda. Quem sou eu? Quem é você? O profeta era simplesmente um homem que recebia as mensagens do Senhor, a revelação do Senhor e entregava para o povo. E assim tem que ser nos dias de hoje. Quem sou eu para dizer ao povo de Deus o que deve e o que não deve fazer? É Deus que assim o manda. Eu tenho que ser somente canal de transmissão da vontade do Senhor para o seu povo. E é isso que o profeta diverte. Quem é aquele que diz e assim acontece, se não for o Senhor que o manda? Soberania de Deus acima de todas as coisas. Versículo 38, vai dizer assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Aí vai dar um monte de interrogação na cabeça, né? Como assim? Sim, irmãos. Se Deus está no controle de todas as coisas, não há mal nenhum nesse mundo que aconteça sem que proceda ou tenha permissão de Deus. É muito comum nós ouvimos assim: isso é coisa do diabo. Estão dando muito poder para esse diabo. Ele não tem poder nenhum. O que ele faz é porque Deus permite. Sabe por quê? Porque Deus vai ter um propósito naquilo ali. E podem ter certeza, o propósito é bom. É a salvação do homem. É o resgate do pecador. É a libertação dos cativos. E se for necessário, permitir que o inimigo possa agir, para que você possa realmente entender de que deve voltar para o Senhor, Deus vai permitir. Porque o domínio é dele, somente dele. O diabo não tem poder nenhum. O poder é só de Deus e a soberania é só de Deus. Esse versículo 38, muitas vezes ele contrasta com algumas coisas justamente por causa disso. Que como assim? A gente fala tanto em bondade, misericórdia, fidelidade, amor, características, atributos de Deus. Como que o mal pode proceder de Deus? Procede no sentido da permissão. E começa lá atrás, na saída do povo de Deus do Egito. Uma caminhada que poderia ser de 40 dias, transformou-se em 40 anos. Por quê? Porque o povo precisava ser depurado. Aquela geração precisava ser filtrada, precisava passar pelo fogo, ser queimada como ouro naquele fogo, para somente aqueles que estiverem perfeitamente puros, limpos, preparados, entrassem na terra prometida. Foi preciso passar uma geração e vir outra geração para atravessarem o Rio Jordão e comerem do maná que estava prometido. Vocês sabem o que é isso? Você está prisioneiro não sei quantos anos, de repente aparece um homem de Deus e consegue libertar o povo das amarras do faraó ali do Egito e atravessa aquele deserto todo
E você morre naquele deserto que você não consegue chegar na terra prometida, da qual você havia saído lá atrás. Somente os teus filhos, que é a geração que veio depois. E mais alguns poucos que o Senhor escolheu. Nem Moisés entrou. E a gente fica lamentando nos dias de hoje pouca coisa. Coloca tudo culpa. Não, irmãos. Deus continua no comando de todas as coisas. Ele não perdeu o comando da humanidade. Continua na mão dele. Que nós possamos entender isso. E chegando finalmente dessa mensagem, eu queria finalizar com os 3 versículos aqui. O 39 então diz assim, né? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? O 38 e o 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não queixe de Deus. Queixe dos teus pecados, da nossa iniquidade. Esquadrinhemos os nossos caminhos, ou seja, revemos os nossos caminhos, aquilo que estamos fazendo. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse deve ser o nosso entendimento. Essa é a nossa garantia de sermos alcançados pela misericórdia e pela bondade de nosso Deus. Nos humilhemos sempre perante esse Deus. O versículo 41. Levantemos o coração juntamente com as nossas mãos para Deus e para os céus. E confessemos a Ele os nossos pecados. Nós prevaricamos e fomos rebeldes. E chegou o momento de recebermos o perdão de Deus, se nós assim procedermos. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos entender de que o poder continua na mão de nosso Deus, que Ele não perdeu o controle da humanidade, muito pelo contrário. Ele está cada vez mais vivo, cada vez com mais domínio sobre toda a natureza, sobre todo homem, sobre todo ser vivente. E que nós possamos, se tivermos com o nosso coração em dúvida, com o nosso coração em processo de esfriamento, para essa volta para o Pai, que nós possamos entender de que estar ao lado de Deus, estarmos debaixo da proteção do Senhor, é o melhor lugar para estarmos. Que a misericórdia, a bondade, o amor, a fidelidade de Deus só vai estar sobre nós se nós entendermos de que nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós precisamos desse Deus a todo momento. Quando fala esquadrinhemos os nossos caminhos, significa refletir sobre qual caminho eu estou a seguir. Se tiver que mudar, mudemos as nossas atitudes, para que o nosso foco volte a ser o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, tem chegado aos nossos corações, Pai. O Senhor tem nos advertido, Pai, através do seu santo evangelho, Senhor Deus. Aqueles que o Espírito Santo iluminou, Senhor Deus, para trazer entre nós as revelações, Pai, daquilo que o Senhor
espera de cada um daqueles, Senhor Deus, que um dia te aceita o seu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador, Pai, que entrega a sua vida ao Senhor, Pai. E nós, como teus filhos, Pai, como herdeiros, Senhor Deus, do Senhor, Pai, como protagonistas, Senhor Deus, do teu reino aqui nessa terra, Pai, como discípulos do Senhor, nós queremos ser melhores a cada dia, Senhor Deus. Nós queremos crescer, Pai, a cada novo estudo, a cada nova manhã, Senhor Deus. Nós queremos experimentar do Senhor, Pai, nos enchermos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Para isso nós pedimos, Senhor Deus, continue a derramar sobre o Teu povo, Pai, as Tuas bênçãos, Senhor Deus, a Tua bondade, Senhor Deus. Não afaste a Tua face do Teu povo, Senhor Deus. Eu te rogo, eu te peço, Pai, se nessa manhã, Senhor Deus, algum dos teus filhos, Pai, que estão ouvindo esta mensagem, Senhor Deus, sinta no seu coração, Pai, a vontade de voltar ao primeiro amor, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito possa visitar esses corações, Senhor Deus, que eles possam ser aquebrantados, Pai, que eles possam entender de que o melhor lugar para estar é ao teu lado, Pai, na tua casa, Senhor Deus, na comunhão com os teus filhos, Pai. Ó, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, pedir perdão pelos seus pecados, Pai, se reconciliar com o Senhor, Pai, voltar ao primeiro amor, Pai. E nós, Senhor Deus, que nós sejamos fortificados do Senhor, Pai. Que nós possamos cada vez mais nos alimentar, Senhor Deus, daquilo que vem do alto dos céus, Pai. Que o teu caráter possa refletir em nós, Senhor Deus. Bondade, fidelidade, fé, amor, esperança. Que isso tudo, Senhor Deus, possa ser o balizador da nossa vida, do nosso viver a cada dia, Senhor Deus. Nós queremos ser merecedores, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, espalhada por todo o universo, Senhor Deus, por todos os cantos deste mundo, Pai. Que eles possam crescer, Senhor Deus, em maturidade espiritual, Senhor Deus. Que possam realmente, cada um dos seus discípulos, Senhor Deus, espalhados por toda a terra, onde que eles estiverem, Senhor Deus. Que eles possam impactar, Senhor Deus, essa nação, Senhor Deus, impactar esse estado, Senhor Deus. Que o teu amor seja pregado através da vida de cada um daqueles que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe, Senhor Deus. Eu te entrego, Senhor Deus, nessa manhã, tudo o que aqui foi feito, Senhor Deus. Esse domingo que ainda teremos pela frente, Senhor Deus, que o Senhor pediu que nós dedicássemos exclusivamente ao Senhor. Eu entrego, Senhor Deus, no teu altar, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui na tua igreja nessa manhã, as famílias aqui representadas, Senhor Deus. Derrama bênção sobre cada lar, Senhor Deus. Que haja harmonia, haja paz e haja amor, Senhor Deus, em cada família aqui representada e naqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, pelas mídias sociais, Pai. O Senhor possa nos dar um domingo debaixo da tua proteção. Que logo mais possamos voltar à tua casa para te louvar, te render glória, Senhor Deus, e escutar do Senhor um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, estamos chegando ao final desse culto dessa manhã. Eu queria só deixar aqui alguns avisos. Nós teremos o nosso culto da família logo 19 horas. Reforçar, nossa igreja está seguindo todo o protocolo de prevenção, distanciamento entre as cadeiras, né? Estamos aí com máscara, todo mundo de máscara certinho, álcool gel na portaria, termômetro para medir a temperatura. Então, todas as prevenções nós estamos tomando para seguir os protocolos da Secretaria de Saúde.
Durante a semana, na quinta-feira, o nosso culto de oração. No domingo, próximo domingo pela manhã, teremos a nossa EBD, continuação da nossa EBD, e às 9 horas teremos a ceia do Senhor. Segundo domingo do mês, celebração da ceia, conforme temos feito todo segundo domingo. E à noite, uma celebração especial pelo Dia dos Pais. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou dar a bênção para os irmãos, vamos estar encerrando e logo depois, oração silenciosa, a gente vai encerrar o culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós que estão aqui na casa do Senhor, e esteja com você que está aí na sua casa, hoje e permaneça para sempre. Nós que estamos aqui vamos em paz, em nome de Jesus, que o Senhor nos acompanhe, e você que está no seu lar, que os anjos do Senhor acampem no seu lar, e que a paz do Senhor reine para sempre. Amém, amém e amém. Oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã. Um abraço afetuoso a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.